Olá, família, amigos, pessoas que estão nos assistindo. Hoje nós estamos com a maravilhosa Mariana Atávila, né, diretora do Instituto IMA. Ela é especialista, gente, em gestão comportamental, treinadora de alta performance. Então fica aqui minha indicação, tá? E hoje nós vamos conversar com ela sobre um tema que é extremamente relevante para as nossas relações interpessoais. Mari, boa noite. Boa noite. Né? Boa noite. E eu queria começar com uma frase que é muito clássica, né? Nós ouvimos muito de alguns pais, algumas famílias. Eu acredito que todo mundo já ouviu alguém falar isso, né? Sim. Mas eu criei todos os meus filhos iguais. Mas esse menino me deu trabalho. Esse menino não tem jeito, né? Não tem jeito. Pois é. As pessoas são diferentes, né, Sandy? E essa é a maior riqueza que nós temos. O nosso comportamento, ele é formado por uma série de fatores. E a hereditariedade é uma delas. Então, os pais, quando eles criam filhos diferentes, há uma possibilidade de que cada um deles tenha um perfil de comportamento diferente. É claro que a genética influencia, né? Então o ambiente também influencia a maneira como esse filho vai se comportar no decorrer da vida. Mas não é só isso, ele já nasce com uma tendência. Então, há a possibilidade de você ter 4 filhos e cada um desses filhos ter um perfil de comportamento diferente. E o autoconhecimento, o conhecimento de como as pessoas funcionam, ele é muito importante para que a gente saiba como lidar com cada um desses filhos, né? E não necessariamente porque um filho é mais agitado, um outro filho é mais calmo, o que significa que o potencial de cada um deles é diferente, né? Todos eles têm os seus talentos, as suas habilidades naturais que vão sendo formadas no decorrer da vida. Quando criança, a gente ainda não tem um perfil comportamental totalmente formado. A personalidade ainda está sendo formada, está sendo construído, e isso vai sendo modificado no decorrer da vida, porque o ambiente também influencia, né, a maneira como a gente vai se comportar. E o comportamento, como a gente está falando aqui de comportamento, o comportamento ele é algo que é observável, ele é algo que é externo. Ele pode ser mudado, né? Ele pode ser mudado. E numa criança isso ainda não está totalmente formado. Mas quando os pais eles têm conhecimento de como as pessoas funcionam, quando eles se desenvolvem, primeiro eles se conhecem como eles funcionam e conhecem como o outro funciona, a possibilidade desses pais desenvolver nesses filhos, ajudá-los a potencializar todas as habilidades que eles têm é muito maior. Porque quando a gente entende como o outro funciona, a gente vai falar com o outro na linguagem dele e não na nossa. E se autoconhecendo também, né, Mari? A gente já consegue também enxergar essa predisposição, né? Isso. Nas crianças. O autoconhecimento ele é a base, né? O autoconhecimento ele é fundamental em todos os relacionamentos. A inteligência relacional ela é fundamental para que a gente consiga ter relacionamentos mais saudáveis. Isso seja entre casal, seja entre pais e filhos, seja entre colegas de equipe, em todos os ambientes onde a gente vai, quando a gente tem um autoconhecimento, quando a gente entende como a gente funciona, e quando a gente entende a lente do outro também, né? Porque as pessoas elas têm visões de mundo diferentes da nossa. E quando você começa a entender que o outro pode pensar diferente de você,
quando a lente do outro é diferente da sua, isso gera empatia. Então você começa a entender que as pessoas têm visão de mundo diferente e você começa a ouvir a maneira como aquela pessoa funciona, entender como aquela pessoa funciona. E quando você fala com ela na língua dela, você tende a ter relacionamentos melhores, você tende a ter relacionamentos mais saudáveis. Receptividade, né? A receptividade, ela acontece daí. Exatamente. E isso serve para vendas, isso serve para liderança, isso serve para relacionamento entre pais e filhos, entre marido e esposa, isso serve para todos os tipos de relacionamento. O autoconhecimento ele é fundamental. E não tem, nós como os pais, nós somos os primeiros responsáveis pelo desenvolvimento desse indivíduo que a gente gera. Se a gente não entender de como as pessoas funcionam, a gente fica limitado a ajudar os nossos filhos a se desenvolver, né? Existe a teoria DISC, que foi desenvolvida em 1920 por um psicólogo PhD em Harvard, que se chama DISC, né? O acrônimo de dominância, influência, estabilidade e conformidade. Ele defende que todos nós temos 4 características principais, que são os perfis. Dessas 4 características principais, todos nós temos características desses 4 perfis e que pode ser subdividida em conjuntos. Então, nós temos até 16 combinações de perfis. Essa teoria defende, ela é mais difundida em mais de 70 países, ela é mais utilizada hoje no mundo. E ele mostra, através dessa teoria, que as pessoas funcionam de maneira diferente. Então, que nós temos características dos 4 perfis, mas sempre tem um que predomina. E já desde muito pequeno a gente consegue identificar isso nos nossos filhos. Se eu tenho um filho que tem uma característica mais de dominância, a gente vai perceber que no meio dos coleguinhas ali, ele é o que lidera. Ele é aquele que já domina, ele é aquele que quer tomar a frente, ele é aquele que já quer tomar as rédeas. Já distribui os trabalhos, quem vai trazer que material para confeição. É ele que manda, né? Exatamente. E tem aquele que é mais influente, que é o mais comunicador, que é o carismático, né? Amigo de todo mundo. É o amigo de todo mundo, ele gosta de estar no meio dos coleguinhas, ele é muito influente, ele é muito carismático, ele é o que melhor conta piada. Falante. Imagina isso numa sala de aula, Sandy. Como que é? A Thaís quer te fazer uma pergunta importante sobre isso aí. Mas vamos concluir. Tá bom. E aí tem aquele que tem como característica principal a estabilidade, que é aquela criança, né? Vamos falar aqui das crianças, mas qualquer tipo de indivíduo, aquela mais calma, aquela mais tranquila, que ela gosta muito das pessoas, mas ela gosta daquela amizade mais individual. Ela gosta das pessoas, mas não necessariamente de estar no meio das pessoas. Ele é aquele amiguinho mais fiel, aquele amiguinho mais leal. Ele é aquele amiguinho que geralmente é o bom ouvinte, né? E tem o que tem a característica predominante mais conforme, que a gente chama aqui no Brasil, adaptada para o perfil cultural do brasileiro, de mais analista. Que ele é aquele que gosta de tudo certo. Ele é o rígido, ele é o... tem que estar ali, padrão, tudo certinho, né? Tudo padronizado. Ele é uma pessoa muito voltada para artes, ele é muito introspectivo, ele é muito na dele. Então, quando a gente tem um nível de autoconhecimento, a gente consegue identificar isso no nosso filho, a gente consegue fazer com que ele tenha resultados mais assertivos. Na escola, por exemplo, numa lição de casa. Eu tô com um filho que ele tá com uma dificuldade num trabalho, numa matéria. Como que eu vou incentivá-lo, né, a melhorar naquilo que a gente sabe que ele precisa melhorar? Então, se eu conhecer a tendência de perfil comportamental dele, eu tendo a conseguir fazer com que ele tenha resultados melhores. Porque muitas vezes, imagina você que tenha um filho analista e eu sou naturalmente executora, dominante. Então, para mim, o importante é desafio. E aí eu fico desafiando, colocando pressão no meu filho que tem um perfil mais conforme, mais analista. Ele não lida com pressão, ele vai travar, ele não vai funcionar. E aí é onde vem aquela sua fala do começo. Esse menino não funciona, esse menino é travado, esse menino... E aí você começa a gerar crença
né? Você começa a gerar trauma naquela criança, onde na verdade você só não conseguiu identificar de que maneira você consegue extrair o melhor E dele. as crenças limitantes, elas fazem um estrago ao longo da vida. E nós, como pais, aquilo que a gente fala para os Tem um nossos filhos peso tem um muito grande. peso muito grande. E isso também vai mudando o nosso comportamento. Os traumas, né, as experiências, as vivências que a gente vai tendo durante a infância, vai moldando o nosso comportamento no decorrer da vida. Né? E não existe um perfil melhor do que o outro. Existe o que a gente faz com aquilo que a gente tem de melhor. Existe a gente reconhecer as nossas limitações, reconhecer o que a gente tem de pontos fortes e trabalhar em cima disso. Então, isso é fundamental. E você disse que todos nós temos os 4 perfis comportamentais. Todos nós temos os 4 perfis. E o ideal, então, seria trabalhar também as habilidades dos outros 3, que não são dominantes. Sim, e aí depende, né? E aí depende. Por exemplo, vamos imaginar um adolescente, um jovem, que esteja iniciando a sua carreira profissional. Ele é sei lá, fala um perfil aí, qualquer um. Você que é uma analista comportamental. Tá, vamos falar então do perfil dominante. De um perfil dominante. Então você imagina que um jovem que está iniciando sua carreira profissional e ele tem um perfil mais dominante. Ele é um perfil que gosta de desafios, ele é um perfil que precisa de autonomia e de liberdade. Aí você pega e coloca ele para fazer uma atividade rotineira de produção, por exemplo. Ou a necessidade faz com que ele aceite uma proposta que não está de acordo com o perfil dele. Ele tem duas opções. Se aquilo fizer sentido para ele, ele pode sim desenvolver características daquele perfil que não é o dele. Daquele perfil rotineiro, metódico, processual. Se aquilo fizer sentido para ele e ele quiser fazer aquilo, ele consegue desenvolver características desse perfil que é menos desenvolvido nele. Mas se aquilo para ele for uma obrigação, Ou se perdeu, você vai matar aquela pessoa. Você vai matar todo o potencial que ela tem. Ela não vai ficar muito tempo naquilo. Então, por isso que nós temos tantas pessoas frustradas, em empregos frustrados, em carreiras frustradas, infelizes, porque não faz sentido aquilo com o seu perfil natural. Mari, aproveitando, né, que a gente está falando ainda de como potenciar, na verdade, de como permitir que um determinado perfil viva em plenitude, né, nos diferentes contextos. Voltando aqui para a questão do âmbito escolar, tá? Como você enxerga, por exemplo, a grande quantidade de diagnósticos que nós temos, muitas vezes ainda na educação infantil? Seria aí a possibilidade de um equívoco em relação a como trabalhar os perfis? Né? Como você vê isso? Existem as patologias, mas existe muito rótulo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com rotular uma criança por um determinado tipo de comportamento. Isso é muito sério, né? Muito sério, porque é um diagnóstico que é muito comum. Essa criança é imperativa. Você tem um filho que é que tem um pouco mais de energia para gastar, que é natural dos perfis dominantes, executores, comunicadores, eles têm energia para gastar, e quando você não sabe usar aquilo a favor daquela criança, você acaba rotulando ela como uma criança imperativa, principalmente quando você tem pais que são mais estáveis, que são mais calmos, mais tranquilos e geram uma criança com um perfil mais dominante, mais influente, Não que são entende aqueles o que está acontecendo. que com tem essa mais criança, energia para gastar, né? você não entende por que ela funciona daquela maneira e você tende a rotular ela com uma patologia que ela não A tem. visão de mundo do pai Mais é difícil, diferente, exatamente. né? É difícil, Então, não para quieta, né? E aí você não sabe usar do que ela tem de melhor para extrair dela o que ela tem de melhor, para trabalhar e desenvolver as habilidades e as competências que aquela criança vai desenvolver no decorrer da vida. E aí você começa a rotular. Esse menino não para. E aí você vai gerando nessa criança traumas. Você vai gerando nessa criança crenças limitantes. Poxa, eu não paro quieto. Eu não sirvo pra nada. Eu não sei fazer nada direito. Eu não termino nada do que eu começo. Que é a tendência desses perfis que têm mais energia. Porque a rotina para ele, a previsibilidade não é muito aceitável. Então ele tende a começar a querer fazer muitas coisas e aquilo, ele perde o interesse rápido nas coisas e já quer começar a fazer outras. E aí, quando o pai não sabe lidar com isso, ele tende a achar que aquela criança tem uma deficiência, uma patologia,
E muito pelo contrário, a gente está limitando o potencial daquela criança se desenvolver. O contrário também acontece. Quando você tem pais mais enérgicos, mais dominantes, que geram uma criança mais calma, de um perfil mais estável, mais conforme, que fica mais na dela, que é mais tranquilinha, que não é muito de estar no meio, é mais sensível, aí você começa a falar que a criança deve estar com depressão. Né? O que acontece com esse menino que só fica no videogame? E aí porque a gente não sabe extrair o que essa pessoa tem de melhor, o que essa criança tem de melhor. Então, uma das maiores demandas que eu tenho dentro das empresas e dentro dos processos que eu atendo é de como a gente se comunica com um perfil diferente do nosso. E em algumas formações, inclusive, a gente já resolveu conflitos de casais, porque você imagina uma esposa comunicadora, influente, casada com um analista, com um conforme. E aí, se você quer saber um pouco mais sobre os perfis, a gente fala sobre isso, sobre os detalhes dos perfis numa outra ocasião. Ela não sabe lidar, ela não conhece como ele funciona e começa a achar que existe um problema no relacionamento, onde na verdade você só não está sabendo extrair dele o melhor que ele tem. Então, a pior coisa que você pode fazer com um comunicador ou com um influente, por exemplo, é brigar com ele. Se você brigar com ele, a primeira coisa que ele vai fazer é se fazer de vítima. Você não vai chegar a lugar nenhum brigando com um comunicador. Fica a dica, tá? Fica a dica, hein, gente? Não brigue com um comunicador, não brigue com um influente, porque não vai rolar, não vai funcionar. Né? Então como que eu faço? Dá uma ignoradinha nele pra você ver. Deixa ele de canto, um pouquinho uma criança muito influente, muito comunicadora. Quando você identifica que ela tem esse perfil que se sobressai, se você der um gelinho nela, você vai ver como ela melhora. Agora, se você quer extrair algo de um analista, por exemplo, de uma criança que tem um perfil mais conforme, valoriza o trabalho que ela está fazendo. Elogia a lição de casa, elogia a letra, o capricho do caderno, porque geralmente os conformes, os analistas, têm o caderno mais impecável. Elogia o que ela está fazendo. Você vai ver como você consegue fazer com que essa criança produza muito mais. Se você quer incentivar, por exemplo, uma criança que tem um perfil predominante mais estável, mais planejadora, faça com que ela se sinta valorizada como pessoa. Não importa muito o que ela faz, mas ela precisa se sentir segura. Ela tem essa necessidade de segurança mais latente. Então, se você identifica numa criança um perfil predominante mais estável, mais planejadora, valoriza ela como pessoa. Você vai ver como você desenvolve o potencial dela. Se você tem uma criança com um perfil mais dominante, mais executora, mais ali quer fazer acontecer, dá desafio. Não dá nada pronto para ela. Se você der alguma coisa pronta para ela, ela não faz. Dá um desafio. Deixa ela descobrir as coisas por ela mesma. Deixa que ela descubra, deixa que ela faça. Não faça por ela. Né? E com um comunicador ou influente, ele gosta de fazer diferente. O mais criativo da turma geralmente são os comunicadores. Então, se você tem ali um modo de fazer, se existe um método dentro da sala, uma atividade que tem um método para fazer, ele vai querer fazer diferente. E se você poda essa criança que tem esse perfil, o que você está fazendo? Você tá inibindo a criatividade dessa criança. E a autoconfiança também, né? E a autoconfiança vai junto. Então, é muito sério isso, principalmente para educadores, para pais e educadores, a gente entender as pessoas, como elas funcionam, além de a visão de mundo delas. Qual que é a importância de nós termos professores que têm essa visão e esse entendimento? É fundamental, porque quando você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio. E a gente está lidando ali com o futuro, né? Quando a gente está falando de criança, a gente está lidando com o futuro. E muitas vezes, professores bem intencionados, educadores bem intencionados, que não têm o mínimo de autoconhecimento, como que pode desenvolver o outro? Porque a gente não tem como se autodesenvolver se a gente não se conhecer. E se eu não me conheço, como que eu me desenvolvo? Se eu não conheço que o outro pode ter um mapa de mundo diferente do meu,
que ele pode funcionar de maneira diferente da como eu funciono, que a visão de mundo dele pode ser diferente da minha, como que eu desenvolvo esse outro? Porque não é conteúdo técnico, né? Não posso colocar todo mundo no mesmo pacote. Não posso né? colocar todo mundo no mesmo pacote, porque nem todo mundo vai se encaixar. As pessoas são diferentes. Elas nascem diferentes, elas se desenvolvem de maneira diferente, elas recebem feedback de maneira diferente, elas funcionam diferente. E isso é importante até na execução, no planejamento, né, da própria aula, né, no plano de aula. Sim. Você tendo essa noção, esse conhecimento, você consegue identificar o que os seus alunos ali precisam, né, e como você direcionar a sua aula para atingir cada perfil, né? Imagina você dentro de uma sala de aula, você sabe disso muito melhor do que eu, com quantas crianças geralmente tem hoje numa sala de aula? Nós trabalhamos com um número reduzido, né? Número reduzido. No nosso contexto hoje, nós temos de 10 a 15. De 10 a 15, tá? De 10 Justamente por conta nós disso. temos, com certeza, dentro daquele grupo ali, você tem crianças de todos os perfis. Imagina você colocando todas elas, querendo que elas funcionem da mesma maneira. Da maneira como você gostaria que elas agissem. Você pode, se você tem um padrão de comportamento e você espera que elas ajam da maneira como você gostaria, e não da maneira como elas são, aquelas que se identificam com o seu perfil vão se desenvolver, ok. As outras, você está matando o potencial dessas crianças. Mari, uma outra pergunta. Essa, na verdade, se aplica ao contexto de sala, mas também se aplica ao contexto de família, né? Eu tenho 2 filhos e eles são totalmente diferentes, né? Em relação ao comportamento um do outro. Muitas vezes, aquilo que a gente acredita que é uma birra ou um chilique ou uma teimosia, na verdade é a expressão da maneira como ele vê o mundo. Sim. Né? Existe algum conselho nesse sentido para nós, enquanto formadores de seres humanos, né? Sim. Que é essa próxima geração, para a gente saber identificar aí, né, essa linha? Porque existe uma linha entre o que de fato é um comportamento inadequado e o que é só a expressão do perfil, né? E de como esse perfil está ali alocado no contexto, né? Tem alguma dica para nós em relação a isso? Acho que ninguém conhece melhor os nossos filhos do que nós mesmos, né? Do que os pais. Quando você começa a identificar um padrão de comportamento no seu filho e você vê que de alguma maneira ele está com um comportamento inadequado, alguma coisa ele está querendo transmitir com aquele comportamento inadequado. E uma comunicação direta, uma comunicação empática, né? O que tem por trás daquele comportamento, né? A intenção positiva, né? A intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, uma comunicação aberta com o seu filho para você tentar entender o que tem por trás daquele comportamento vai ajudá-lo a se desenvolver. Vai ajudar ele a perceber, porque muitas vezes ele faz uma birra no automático, ele quer chamar a atenção. E aí, em tudo eu coloco perfil comportamental, né? Mas, por exemplo, se você sabe que o seu filho tem uma tendência a ter um perfil comportamental mais predominante e você percebe um comportamento inadequado, você consegue usar as palavras-chave que para ele faz sentido e aí você consegue atingir o objetivo de resolver aquele conflito interno que ele está tendo. Mas para isso você precisa conhecer o seu filho. Para isso você precisa se conhecer. Então quando você o conhece e você percebe que ele está tendo um comportamento inadequado e você sabe como ele funciona, você conhece a maneira como o seu filho funciona, você vai saber usar as palavras adequadas que vai fazer sentido para ele, não é a sua. Porque se você funciona de um jeito, o seu filho funciona de outro, e você gostaria que ele se resolva algum comportamento que não está adequado e você gostaria que ele mudasse, se você falar com ele na linguagem dele e não na sua, vai funcionar. Mas se você estiver falando com ele no seu mapa de mundo, com a sua lente, com o seu modo de funcionar, não vai funcionar. E aí é quando os pais começam a criar barreiras na comunicação com os filhos. Você vai construindo muros e aí conforme eles vão se desenvolvendo, vai chegando na adolescência, vai ficando cada vez mais difícil
e você se relacionar com aquela criança. Pra mim foi muito fácil, tá? Vou contar um case pessoal. Eu tenho um filho que tem o mesmo perfil comportamental que o meu, então eu me via muito nele. Então eu sabia como ele funcionava. Então eu totalmente executora dominante e ele ao quadrado, né? Então quando Sei bem. não é? Sei bem. Então fica mais fácil. Quando o seu filho tem o mesmo perfil comportamental do que o seu, quando você se vê naquela criança, você já sabe como ela funciona, porque ela fala a mesma língua que a sua. E aí você consegue desenvolvê-lo. Quando ela quer dominar você. Né? Porque se deixar, domina tudo. Você é O dominante. ambiente todo, E ele né? também? A minha filha é mais velha, né? Se deixar, ela domina todo mundo. Pai, mãe, irmã, né? Lá em casa, meu marido fala, é a mamãezinha. Mamãezinha. Eu tenho um analítico, É. né? Também ajuda a mãe. Você também E assim, é claro, né? Fica evidente. Por exemplo, ele tem uma letra impecável, inclusive ele quer fazer a letra mais difícil, que ele quer fazer as coisas na letra cursiva, né? Ele tem 7 anos, entendeu? Então é um desafio, mas ele quer fazer assim. Só que ele espera que a gente valorize isso que ele está fazendo, senão para ele não ter sentido nenhum. Sim. E aí ele não quer nem nada. É porque isso é importante pra ele, né? Sim. O trabalho, né? A tarefa. Isso é importante pra ele. E aí você reconhecendo que aquilo que ele está fazendo tem muito valor, mas que ele tem outras possibilidades, você consegue desafiá-lo a ser um pouco mais ágil, a ser um pouco mais aberto, menos pragmático ali naquilo que ele está fazendo. Então você valoriza, você primeiro reconhece que aquilo que ele está fazendo realmente tem valor, mas que ele pode também desenvolver outras formas de fazer. E aí você consegue fazer com que ele enxergue o valor de fazer de maneira diferente, de fazer um pouco mais rápido, de fazer um pouco diferente, né? E nunca comparar. Nunca comparar. Isso até desenvolve a autoconfiança, né? Mara? Exatamente. Porque ele Tomar muito ele cuidado. fala, eu consigo Comparar fazer filhos. assim, consigo fazer dessa A forma. gente nunca também. compara um filho com o outro, a gente nunca compara um coleguinha com o outro. Olha, o fulano tá fazendo tal. Não, as né? pessoas Sim. são. Na verdade, dizer, né, olha o seu irmão na sua idade, né? Isso é terrível. Isso, por favor, não façam isso. nunca. Olha, vou falar. Hashtag não façam isso, Exatamente. gente. Não faça isso. Vou falar da minha vivência, né? O meu mais velho, com 5 anos, já queria lavar louça. Uhum. O meu caçula, com 5 anos, ele não quer lavar louça, né? E de fato, lavar louça não é a tarefa dele, né? Mas ele esses dias parou do lado da pia e falou assim: eu sei que meu irmão com 5 anos já fazia isso. Em algum momento alguém disse isso pra ele, né? Ele não descobriu isso sozinho. Em algum momento alguém disse isso pra ele. Ele falou assim: eu sei que meu irmão com 5 anos já fazia isso, mas eu não quero. Então percebe que isso afetou, né? De alguma forma isso afetou, né? A emoção comparação. dele em relação àquela tarefa, né? Então às vezes a gente acha que a criança não está ouvindo, viu, gente? Eles estão. Eles estão e eles percebem. Eles estão prestando atenção em tudo e eles estão sendo construídos, né, Mari? Porque como a gente disse aqui no começo, existe uma predisposição, porém o ser humano está em formação, né? E tem aí uma idade, como, né, isso vai ser percebido só lá na frente, né? Sim, lá na frente. Uma maneira de você incentivar o seu filho analista é você comparar, sim, o que ele está fazendo com talvez algo que ele tenha feito de maneira natural sem perceber, onde talvez ele tenha tido mais autonomia. Então, você pode conversar com ele, por exemplo, ele está ali preso na questão da letra cursiva e você acha que talvez ele pudesse desenvolver outras habilidades, para ter um pouco mais de autonomia. Então, você que participa ali da vida daquela criança, identificar em algum momento que de maneira natural, sem que ele tenha percebido, ele tenha feito algo que tenha demonstrado autonomia, você lembra quando você fez aquilo? Não foi legal? O que você achou de ter feito aquilo daquela maneira? Que tal você tentar fazer de novo?
Então, você comparar um comportamento dele com um comportamento que é dele também, Com ele mesmo. com ele Com mesmo, ele mesmo. você consegue fazer com que ele se desenvolva. Mas nunca comparar, olha, o seu irmão faz assim, ele consegue resultado assado. Não, jamais. Mas trazer para a consciência algo que talvez ele faça de maneira natural e automática, que ele não percebeu, em alguma ação, se você percebeu alguma ação que ele fez, onde ele demonstrou autonomia, onde ele demonstrou mais confiança de estar fazendo algo por iniciativa própria, onde ele teve mais rapidez, mais agilidade em fazer algo, e você mostrar para ele que aquilo é favorável, ele vai se incentivar a desenvolver aquilo. Agora, eu me lembro de uma situação que aconteceu quando eu era criança. Eu acho que eu nasci analista. E eu fui desenvolvendo a executora no decorrer da vida pelo ambiente, pela vivência, pela necessidade ali. Eu fui desenvolvendo esse perfil executora, mas eu me lembro, eu tenho muito claro isso, um dia que eu estava limpando uma estante, aquelas estantes bem antigas, cheias de coisas, e eu passaria o dia inteiro ali limpando aquela estante. Eu não tinha pressa, eu não tinha meta, eu não tinha nada, e eu estava ali fazendo tudo com muito capricho, limpando aquela estante, eu passaria o dia inteiro. Eu não estava nem na metade, mas eu estava fazendo com muita qualidade, porque o analista ele é o da qualidade, sim. né? Eu estava fazendo aquilo ali com muita qualidade, até que chegou a pessoa, o adulto da casa, falou pra mim, mas você vai ficar o dia inteiro fazendo isso? Poxa, eu tava fazendo com tanto amor. Eu fiquei tão chateada, e aquilo vai gerando os traumas na criança. Agora também eu vou fazer de qualquer jeito, vou fazer rápido. Começou ali começou a se desenvolver uma executora. O negócio então é fazer rápido, então vou fazer rápido. Só de rápido? Vou fazer rápido então. Então isso tudo bem que foi um trauma que gerou um estresse positivo. Né? Mas a gente corre o risco de gerar um trauma que você vai travar, que você vai paralisar uma criança. Né? E às vezes o adulto ele reflete, os nossos comportamentos como adulto refletem as nossas vivências de quando nós éramos crianças. Né? Então isso é muito sério, é uma responsabilidade muito grande. Lá na escola, Mari, né, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso. Realmente a formação dos nossos profissionais, né, justamente na questão do autoconhecimento, porque realmente é algo que a gente acredita muito, porque é aquilo que você falou. Nós precisamos nos conhecer para então poder contribuir para o desenvolvimento e a transformação do outro. Sim, né? Então, todo o nosso corpo docente, né, ele é treinado, capacitado constantemente, né, pela equipe da Escola da Inteligência, do Dr. Augusto Cury, e também pela Silva Pato Treinamento, né? E, gente, novidade, nós estávamos conversando agora há pouco, né, Mária? Mari também vai dar um treinamento pra gente, né? Para todo o nosso corpo docente, para aprofundar realmente o conhecimento das meninas, né? Nesse sentido do perfil comportamental, porque a gente entende realmente essa necessidade. A gente só pode parar de se desenvolver quando a gente parar de respirar. Né? Então, isso é muito importante. E, Mari, deixa eu te perguntar. Na questão do familiar, né, do âmbito familiar mesmo, com os pais, para ajudá-los nessa questão até de um feedback, por exemplo, né, com as crianças, até isso em relação à questão da birra, né, como tratar, né, como fazer. Você falou um pouquinho, né, sobre com cada perfil, por exemplo, mas os pais ainda, a gente sente, né, que eles têm muita dúvida nisso. Porque existe uma linha muito tênue, né, na questão de como lidar para educar, para disciplinar as crianças, né? Sim. Hoje em dia, muito se fala, né, nessa questão, muitas teorias aí, né? Mas eu acredito que a base é a consistência na educação, né? O que você poderia falar, assim, de dicas na questão de realmente disciplinar, corrigir os comportamentos aí na formação dessas crianças? O mais importante você já faz, que é estar sempre reciclando e formando seus profissionais. Você tendo profissionais que sejam competentes e qualificados, né, nessa questão do autoconhecimento, do desenvolvimento comportamental dessas crianças, eles tendem o feedback para os pais, né?
começar a enxergar os potenciais daquela criança, os pontos fortes, reforçar o que aquela criança tem de ponto forte. Ajudar os pais nessa questão, né? Porque muitos pais não têm esse preparo, não tiveram isso dos seus pais e acabam não sabendo transmitir isso para os filhos. Então, você tendo profissionais que sejam qualificados nessa questão comportamental, na gestão comportamental, na gestão do comportamento daquela criança, sabendo identificar de cada criança o que ela tem de potencial, o que ela tem de ponto forte, você consegue transmitir isso através de um feedback aos pais, né? E para ajudá-los, né, a ajudar aquela criança a se desenvolver, né? Então você conseguir mostrar para os pais, olha, o seu filho tem esse potencial, esse talento. Talvez esse comportamento que você julga inadequado é porque ele funciona dessa maneira. Então tente da próxima vez que acontecer uma determinada situação, agir com ele dessa maneira, experimenta agir com ele dessa maneira e ver como ele vai reagir. E fazer esse trabalho junto com os pais, né? Porque é mais fácil, né, para o profissional, para o educador, que já é qualificado, conseguir enxergar isso nessa criança e ajudar os pais a desenvolver o potencial dessas crianças, porque você está ali, né? Você convive com a criança, você desenvolve aquela criança. Então, você conseguir identificar nela os potenciais dela, os seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria e ajudar os pais a ajudar aquela criança a se desenvolver é excepcional. Queria eu ter tido esse privilégio. Mari, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você falou que talvez os pais ou as pessoas que não estão aí envolvidas no desenvolvimento. Isso, no universo do desenvolvimento pessoal, sim, né? Eu sei que você falou que depois você, numa outra ocasião, falaria sobre os perfis. Tá. Mas pensando aqui, talvez a maioria das pessoas não tem esse tipo de conhecimento, tem como dar uma pincelada sobre isso? Explicar o que são os perfis, né? E do que nós estamos falando, para que todo mundo entenda a importância de realmente ter esse conhecimento para poder colocá-lo em prática no dia a dia? O DISC, né, que defende que nós temos 4 perfis, ele é uma das teorias, né? Nós estamos falando dele aqui porque é a mais usada hoje no mundo todo, mas existem várias metodologias de identificação de um perfil comportamental. Então, são tendências, né? Não necessariamente. Eu posso ter 2 pessoas com o mesmo perfil predominante que agem totalmente diferente, porque tem também os seus valores, né? Que influencia também. Mas existe já uma tendência comportamental quando você identifica. E existe um teste que você faz, mas eu não vou fazer esse teste com uma criança que ainda está em desenvolvimento. Eu não vou sair, poxa, eu vou me casar com você, eu quero fazer um teste comportamental para saber qual é o seu perfil, para saber como eu vou falar com você. Não, você começa a perceber isso através de palavras-chave, né? Através da fala daquela pessoa. Então, uma pessoa que fala muito de resultado, de meta, que gosta de desafios, que é muito audaciosa, que não tem medo de correr riscos, essa pessoa geralmente é uma pessoa com perfil predominante, dominante, e aqui no Brasil a gente chama de executor. Se você tem ali uma pessoa no seu relacionamento, seja uma criança, um cônjuge, que tem uma tendência mais carismática, mais falante, espavitada, que gosta de estar no meio de todo mundo, que gosta de ser o centro das atenções, que é muito criativa, que gosta de fazer tudo diferente, você já consegue identificar que essa pessoa tem um perfil predominante mais comunicador, mais influente. Se você percebe que é uma pessoa que é mais serena, que ela é mais calma, que ela é mais tranquila, que ela gosta muito da previsibilidade, da segurança, da estabilidade, você consegue identificar que essa pessoa tem um perfil predominante mais planejador, mais estável. Se você tem uma pessoa que é muito centrada, que é muito metódica, que tem uma tendência a gostar muito de arte, né? Os maiores músicos talentosos que nós já tivemos aí no mundo, eles eram predominantemente conformes, analistas, né?
Então você sabe que aquela pessoa é a da qualidade, né? Ela é metódica. Eu tenho uma amiga que foi minha aluna, que já foi minha cliente, e ela é muito analista. Meu marido. Ela é muito analista. E se eu não conhecesse de perfil comportamental, eu já teria perdido a amizade com ela. Sim. Por quê, gente? Ela quase que não fala comigo por chamada de vídeo, de medo do Covid, né? E eu já sou totalmente executora, né? Não tenho medo de correr risco. Não estou falando o que é certo e o que é errado. Estou falando cada um o que é certo e errado na visão de mundo de cada perfil. Né? Mas eu não tenho medo de correr risco. E ela não tira o pé de dentro de casa. Eu falei, vamos viajar em fevereiro? Não, acho que em fevereiro ainda não está bom para viajar. Não vai estar bom para viajar. Vamos viajar em setembro. Porque ela não quer correr risco. Se eu não entendesse sobre como ela funciona, que a visão de mundo dela é diferente da minha, eu ia falar, poxa, essa pessoa não quer minha amizade, né? Essa pessoa não quer minha amizade, então é tão importante, né? Que menina chata, meu. Talvez ela esteja até nos assistindo aqui. Ela vai saber que eu vou falar dela. Não falei seu nome, não falei seu nome. Ela vai saber que a gente tá falando dela, porque ela não... Ela é metódica, pra ela tem que ser tudo certinho, é tudo regra, né? Regra assim, pra ela é muito importante. Meu marido é assim. Ela é muitíssimo regrada, é muitíssimo correta. E você sabe que antes, né, de eu tomar consciência disso, uma coisa que me irritava tremendamente era ele no trânsito. Né? Porque assim, eu no trânsito, ele fala que eu no trânsito até Deus arrepia a barba, o cabelo e o bigode, né? E ele é todo assim, certinho. Gente, né? Nunca um analista toma multa. Não. Jamais, gente. E aquilo me. Nossa, mas é aquilo, né? Depois que você entende, realmente, você entende o porquê. Sim, porquê. E aí você deixa de se estressar com algo que é perfil natural da pessoa. Se você quer ter razão, ser feliz, né? Exatamente. Vamos ser felizes todo mundo, viu, gente? É isso aí. Mari, resumindo, desculpa, Imagina. Assim, então, de certa forma, então aquela frase de trate todo mundo como você gostaria de ser tratado está errada. Tá errada. Né? Você tem que tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada, não como você gostaria de ser tratado, porque não necessariamente ela gosta de ser tratada como você gosta, né? E cada perfil de comportamento tem uma escala de valores, tem o que é importante para ele, não necessariamente o que é importante para você é importante para ele, né? E uma maneira de demonstrar, né, sentimentos. E aí eu diria que entra uma importante habilidade socioemocional, que é a empatia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Seu marido tem facilidade? Hoje talvez sim, mas lembra lá no começo do relacionamento, ele tinha facilidade de demonstrar sentimento? Não. Não, né? Talvez você tenha achado em algum momento que ele não gostava de você. Muitos momentos. Você achava que ele não gostava de você? Ah, ele tá ali. Vamos ter uma DR aqui agora. Pois é. E assim, muitas vezes a gente entra em conflito com o nosso cônjuge, com o nosso parceiro, com o nosso namorado, porque a gente não entende como ele funciona. Né? E um analista ele tem dificuldade de demonstrar hoje sentimento. É aquele negócio, você quer um beijo, quer um carinho, quer um abraço, não, vem cá, né? Porque você sabe que é uma maneira natural dele se Analista não com é uma com pessoa você. de 5 amigos, né? A Sim. vida inteira. A vida inteira. Eu sei. É essa pessoa, né? Então, quando você entende como a pessoa funciona, os relacionamentos ficam mais fáceis, né? Ficam mais saudáveis. Ai, Mari, nosso papo tá uma delícia. Eu ficaria a noite inteira aqui falando sobre isso. Pena que tá acabando o nosso tempo, gente. Mas olha, Mari, tem muito assunto ainda, né? Tem muito assunto. Prometo, gente, numa próxima oportunidade, trazer a Mari para conversar mais um pouquinho com a gente, né? E, Mari, deixa com as nossas famílias aí, nossos convidados, o seu contato, né? Porque, gente, super indico, tá? A Mari, ela é treinadora de alta performance, né, Mari? Conta um pouquinho do seu trabalho, né? Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, é sempre uma honra para mim poder falar sobre isso. Eu amo, sou apaixonada por falar sobre gestão comportamental. Se você quiser falar comigo, meu Instagram, mariana.atávila, pode me mandar um direct lá e a gente conversa. Eu sou empresária, estou lá fazendo as contas hoje, quase 20 anos de experiência aí no desenvolvimento de liderança e de equipe.
Pois é, isso revela a nossa idade, né? Quase 20 anos aí de experiência no desenvolvimento de liderança de equipes e há quase 10 anos aí trabalhando diretamente com o desenvolvimento de gestão comportamental. Então, é isso. Gente, olha só. Mais uma vez, Mari, te agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite, né? O papo tá uma delícia, né, Thaís? Com certeza, muito obrigada. Eu que agradeço. Né? Foi uma honra. Eu tenho convicção, né, de que hoje nós, educadores de maneira geral e pais, né, estamos formando uma geração que tem tudo para ser melhor do que a nossa. Sim, com certeza. Porque nós temos acesso a informações que antes não eram tão difundidas. O conhecimento hoje ele é mais acessível. Sim. E isso, consequentemente, faz de nós melhor formadores de pessoas. Sim. A gente não melhora, a gente não se desenvolve, não desenvolve os nossos que a gente não quer. Principalmente agora nessa era pós-Covid, né? Sim. A gente precisa filtrar, porque tem muita informação boa, tem informação ruim também na internet, mas tá ali à nossa disposição para a gente se desenvolver. E eu acho que é muito importante, né, aquilo que a gente está falando um pouquinho do realmente se conhecer, conhecer o outro, entender que a sua verdade nem sempre vai ser igual, né, à verdade do outro. E aí, como eu estava falando, né, entra muito da empatia, do desenvolvimento da empatia. De você Em se tempos em colocar... que se fala tanto de empatia, o viver de fato a empatia é o que faz a diferença. Virou moda, né? Falar sobre empatia. Só que não tem exatamente. como a gente ter empatia se a gente não conhecer. Se a gente não tiver um mínimo de autoconhecimento e entender o mundo do outro, não adianta a gente falar que a gente tem empatia, porque a gente não vai ter. A intolerância vai reinar. A intolerância vai reinar. Então, gente, né, fica a dica, vamos desenvolver a empatia e também nos desenvolver pessoalmente, né, como indivíduos, nos conhecendo a cada dia, para formarmos, né, crianças melhores, né, seres humanos melhores e, consequentemente, ter um mundo melhor, né, para que a gente possa viver, para que os nossos filhos possam viver, os nossos netos, né, Mari? Então, mais uma vez, muito obrigada, tá? Foi uma delícia. E espero que vocês tenham aproveitado muito, tá, gente? Não deu muito pra gente abrir para perguntas, porque o tempo é tem muito assunto, eu né? Quase pra não pouco falo, tempo, né? Eu falo pouco. Né? É um conteúdo extenso e importante. É. Né? Não tem como a gente burlar algumas partes. Mas se vocês quiserem entrar em contato, né? A Mari já deixou o Instagram, nós também nos colocamos à disposição. Convido vocês a estarem se inscrevendo no nosso canal, deixa o like e também a conhecer o trabalho da nossa escola. Então vai ser um prazer imenso estar recebendo vocês lá, tá bom? Um grande beijo! Muito obrigada!